Eu não sei para onde a gente vai acabar. No STF estavam presentes o presidente da Câmara, que é o Hugo Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula. E ao lado de Lula, Barroso cobrou políticas. Veja bem, ele acaba de dizer que são agentes públicos, imunes a paixões políticas, e ele cobra políticas. Vai vendo como não faz sentido nenhum. Ele cobra políticas para aumentar a quantidade de mulheres nos tribunais. E um programa para qualificação e incorporação de juízes negros. Aspas para o Barroso. Nós esperamos fazer com que o judiciário tenha uma demografia mais parecida com a sociedade brasileira. Eu viajo pelo Brasil inteiro e visito os tribunais. E o judiciário no Brasil é quase que integralmente branco, falou o juiz branco. Parece que há uma cota única para brancos, falou o ministro branco. E, portanto, nós, ministros brancos, precisamos incorporar com qualidade a diversidade brasileira também no Poder Judiciário. Então faz o seguinte, Barroso, eu vou lhe dar uma dica muito preciosa. Peça aposentadoria e já sugere alguém para o seu lugar. Combinado? O senhor vai fazer isso? Então para de churumela. Você vê, né? A pessoa, ela se diz logo na sequência. Ai, Tiago, o que nós vamos fazer? É complicado, Pavio. O STF nosso, ele já não faz justiça há muito tempo, ele faz política. É muito triste de ver. E esses papinhos aí é tudo que a esquerda adora, né? O discurso bonito e a prática totalmente invertida. O que eu vejo ali são juízes que apitam o próprio jogo. Você viu muito juiz do STF aí, muito ministro do STF em posse do Lula. É como se fosse um juiz que vai apitar o Corinthians e Palmeiras e na confraternização lá no Parque São Jorge, um dia antes da partida acontecer. Então é muito esquisito o que acontece no nosso país. O STF, ele deveria ser... Esquisito? Eu já chamo de descarado. Ele deveria ser eleito e não indicado, né? Porque eles ficam com o rabo preso com quem os indica ali. Raras vezes você vê uma imparcialidade desses juízes que deveriam ser os mais imparciais do nosso país. Né? A gente vê justamente o contrário, né, Ana Paula? Me parece que nesse discurso aí do Barroso, foi na abertura do ano judiciário no Brasil, isso. 2 ou 3 dias após, né, sábado, quando nós tivemos a posse dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que entraram no seu... O conjunto dessa cerimônia, foi a abertura do ano judiciário, o conjunto dessas cerimônias são as aberturas dos anos judiciários? Não sei. Não? Então tá bom. Que entraram, ambos os presidentes das duas casas, entraram falando muito em independência do Legislativo. Então me pareceu uma resposta esse discurso dele nessa abertura do ano do Judiciário. E aí eu queria citar 2 trechinhos pequenos aqui do discurso do Hugo Motta, que ele disse assim: não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia. E mais à frente ele diz: os poderes têm a obrigação de não apenas serem independentes, mas de zelarem pela harmonia, porque sem harmonia, que muitas vezes se traduz em uma, ele chamou de autocontenção. Me pareceu que ele está falando para o STF se conter um pouco, tá? Na compreensão de que nenhum poder pode tudo e que todos, somente todos, podem representar a totalidade da democracia. E ele segue, e o Alcolumbre foi menos enfático, mas o Hugo Motta um pouco mais, falando dessa necessidade da independência do Legislativo. Eles falaram muito disso. Me pareceu, então, que foi hoje, né? Isso aqui, ontem, essa resposta do Barroso, isso aí foi uma resposta do Barroso a essas falas no sábado, que foram falas fortes. Embora a gente saiba que é o Centrão, a gente não sabe muito bem como é que isso vai desdobrar, mas eles entraram com esse discurso e aí o Barroso vem agora em defesa do STF, né, das condutas do STF, dando toda essa explicação aí, porque nós decidimos aquilo que está sendo controverso no país, etc, etc. Isso tudo já eu entendi como uma resposta
resposta a esse discurso, os dois, mas principalmente do Hugo Mota, no sábado, na posse dos presidentes das casas. Agora, eu queria só saber se saísse programa de qualificação, né, para juízes, se os ministros do STF vão frequentar, porque a maioria ali é desqualificado para o cargo. Para ser ministro do STF, a Constituição é que dá os requisitos. Ser brasileiro nato, ou seja, brasileiro nascido no Brasil, ter 35 anos, no mínimo, e ter notável saber jurídico. Quando eu indico um sujeito sem notável saber jurídico, exemplo, Toffoli, para o cargo, é a mesma coisa de eu indicar uma pessoa de 18 anos para o cargo. Aí você fala, não, mas precisa ser formado em direito. Não, não é requisito ser formado em direito, é o notável saber jurídico. De maneira que não me espantaria se daqui a pouco o Felipe Neto fosse ministro do Supremo. Não me espantaria. Eu tenho uma dúvida, Pavivi. Esse curso de qualificação será ministrado em Portugal? Então, eu não sei quem vai dar o curso no caso. Tá. Bom, Pavivi, eu queria fazer um rápido comentário, né? Quer dizer, o ministro Barroso falou que as democracias precisam de agentes públicos não eleitos pelo voto popular. O problema é que no caso específico do Supremo Tribunal Federal, os ministros não passam por concurso, eles são indicados por agentes públicos eleitos pelo voto popular e passam por uma sabatina, se é que a gente pode chamar de sabatina, feita por agentes públicos eleitos pelo voto popular. Então, não adianta nada. Isso que o ministro falou não faz sentido nenhum. Aliás, quem foi o ministro que falou que, na verdade, cada ministro do STF tem 100 milhões de votos? Porque isso aí foi o gênio, né? O Einstein, então, o Toffoli. Né? O Toffoli falou que, na verdade, os ministros têm votos. Por quê? Porque como eles passam por sabatina de senadores e são indicados para o presidente da República, ele somou os votos de todo mundo e disse que, na verdade, eles têm votos. Se é que ele somou certo. Isso é a fala de uma pessoa que nunca disputou uma eleição, não sabe o que é disputar uma eleição voto a voto na rua, né? Exato. Então, para concluir, eu acho, sinceramente, que a gente precisa rever, primeiro, a forma como os ministros são indicados. A gente precisa rever o tempo. Eu, por exemplo, adotaria um mandato de 10 anos, no máximo, né? Essa questão da idade para aposentadoria, eu acho que tem uma série de regras que deveriam ser revistas. Acho que até o professor Suano mas ninguém vai ideias mexer nisso aí também. O Gilmar Mendes já falou que se votarem alguma coisa... Eles derrubam, né? Eles derrubam,